É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Pessoal, Flamengo já vai anunciar o Saúl Ñíguez como novo jogador do manto, vai vestir o manto, né? Ex-Atlético de Madrid, um jogador que tem uma qualidade absurda. Ele ali se compara, pode comparar ele ali ao Jorginho, tem muita qualidade, ele é meia. O Flamengo já vai anunciar, ele chega no Rio hoje para assinar com o Mengão. O Flamengo não desistiu de Carrascal, pessoal. O Dinamo de Moscou, que é o atual time do Carrascal, dificultou um pouco a negociação, pedindo uma demanda muito alta, mas entraram num acordo, só está esperando a liberação para o jogador. Então é importante que o Flamengo não vai desistir de Carrascal. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 22/7. Bora para a notícia. Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Agora 1h em ponto no horário de Brasília. Tá começando o Globo Esporte dessa terça-feira. Semana de muito brasileirão, né? O Flamengo joga amanhã contra o Bragantino ao vivo na Globo, logo depois de Vale Tudo. Então eu vou chamar aqui a Duda Dal Ponte, que vai contar pra gente sobre um reforço confirmado no Flamengo, certo, Duda? Boa tarde. É isso, Mari. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Manhã agitada aqui no Flamengo, a começar por essa contratação do meia Saúl do Atlético de Madrid. O meia espanhol de 30 anos chega hoje à tarde ao Brasil, vai fazer exames amanhã para assinar um contrato até 2028. No Atlético de Madrid, ele trabalhou com o técnico do Flamengo, o Filipe Luís. Mesmo assim, o Flamengo segue no mercado para contratar outro meia, o Carrascal do Dinamo Moscou. Tá quase tudo certo, faltam detalhes e nos próximos dias o Carrascal deve chegar no Brasil. Tem saídas também, tá? O Wesley tá quase indo para Roma da Itália. Tá tudo certo, mas o Flamengo não quer assinar o contrato com a Roma antes de encontrar um lateral direito. Enquanto isso, o Wesley vai para a partida de amanhã e o Flamengo está no mercado buscando um lateral direito jovem e brasileiro por conta do limite de estrangeiros no elenco. Nesse momento, os jogadores estão aqui no Ninho do Urubu, concentrados. Teve treino na parte da manhã, às 14h eles partem para o aeroporto para ir para Bragança Paulista para essa partida contra o Bragantino amanhã. E o Flamengo tem uma lista de desfalques, está 7 no total, mas eu destaco 3 novas baixas. O Danilo e o Plata por lesão e o Alan aí que foi poupado por conta de uma fascite plantar, então para controle de carga, viu? Essa partida entre Flamengo e Bragantino traz uma lembrança de 95, quando o melhor ataque do mundo estreou. A gente vai ver mais na reportagem do Bruno Cortes. A expectativa era das maiores, em julho de 1995. Romário, sabe de mundo, não tem outro! A primeira vez do trio foi no amistoso contra o Guarani, estádio José Fragelli, em Cuiabá, lotado. Eu acho que esse ataque acho que não existe nenhum para superar. Em campo, empate em 1-1, com gol de Edmundo. A gente conseguiu o entrosamento ideal dentro da competição, nossa equipe é franco favorito. Mas a estreia num jogo oficial foi no mínimo estranha. Na casa do rival, Vasco, e um público bem abaixo do esperado para ver em ação Romário, Sávio e Edmundo juntos. Apenas 6.626 torcedores em São Januário. É uma coisa realmente um tanto quanto inusitada. Não havia possibilidade de jogar no Maracanã. O começo do trio não poderia ter sido mais animador. De Romário para Edmundo, Flamengo 1-0 no Bragantino. Numa tabela rápida do ataque, Edmundo ficou cara a cara com o goleiro Marcelo. No segundo tempo, Edmundo arrancou e tocou para Romário, que quase fez um golaço. Linda jogada, olha o golaço na trave! Marcelo Henrique empatou. No fim do jogo, Baixinho apareceu para decidir. Bateu o gol, olha o Romário, olha o gol! Eram outros tempos aqueles. Há 30 anos, a sede do futebol do Flamengo era aqui na Gávea, zona sul do Rio, e não lá no centro de treinamento do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste da cidade. Foi nos treinos realizados aqui que Romário, Sávio e Edmundo começaram a deixar os torcedores cheios de esperança com o que estava por vir. A torcida acompanhava os treinos de perto, os jogadores davam entrevista diariamente. Quem é melhor, Edmundo, Romário ou Sávio? Eu acho que o Romário e o Edmundo estão muito na frente. Sávio tinha 21 anos, era considerado uma joia que veio da base do Flamengo.
Romário tinha sido eleito o melhor jogador do mundo um ano antes. E Edmundo já era um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Como não dar certo? Edinho e o então radialista, Washington Rodrigues, foram os treinadores que comandaram os 3 juntos no Flamengo. Edmundo acabou ficando pouco tempo. Depois de 23 jogos e 9 gols, se despediu do clube. Mas o Edmundo, as circunstâncias internas impediram. Ele teve uma contusão também muito grave, muito séria. Um grande exemplo esse ataque, porque não adianta você ter grandes jogadores, grandes nomes e não ter uma estrutura realmente montada para que esses grandes jogadores, esses grandes nomes possam fazer o seu papel. O ano do centenário do Flamengo acabou sem nenhum título conquistado. O trio que prometia tanto foi decepção. Ficou conhecido pelos torcedores rivais como o pior ataque do mundo. Abel pensar nesse time que vai enfrentar o Fluminense. Vamos falar do Flamengo? Trazer a Duda Dal Ponte aqui, porque na abertura do programa eu falei dessa movimentação, Duda, bem-vinda ao Tom mais uma vez, movimentação do Flamengo no mercado. Então, tem novidade chegando e novidade que tá para assinar, né, minha amiga? Bem-vinda ao Taon. Oi, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Olha, amanhã agitadíssima no Flamengo, com muitas notícias. Estamos aqui no Ninho do Urubu. No momento, os jogadores estão almoçando aqui concentrados, porque às 2 da tarde vão partir para o aeroporto, porque amanhã tem partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. E como você falou, janela de transferência aberta é sinônimo de muita movimentação aqui no Flamengo, né? E o Flamengo acertou com Saúl, meia espanhol de 30 anos, que pertence ao Atlético de Madrid, vai rescindir contrato com o Atlético de Madrid e vai chegar hoje à tarde aqui no Rio de Janeiro para fazer exames amanhã e assinar um contrato válido até 2028. O Saúl trabalhou por mais de 4 temporadas com o Filipe Luís no Atlético de Madrid, os dois jogaram juntos, então o Filipe Luís conhece esse jogador, ele está vindo com aval do treinador do Flamengo, ele tem contrato com o Atlético de Madrid até ano que vem, mas vai rescindir, então chega sem um pagamento do Flamengo, né, só com luvas aí, então chega livre no mercado e aí vai ter um contrato com o Flamengo até 2028. Ele fez base no Atlético de Madrid, entre idas e vindas, ficou 11 temporadas no Atlético de Madrid, na última temporada estava emprestado ao Sevilha, então é um jogador aí bem experiente que chega ao Flamengo para assinar contrato amanhã até 2028. Chega hoje no Brasil, amanhã faz os exames e aí sim assina o contrato. E aí ficou a dúvida, né? Será que o Flamengo vai tentar continuar a contratação do Carrascal, que também é um meia, né, para a mesma função? Mas vai sim, viu, Joana? A Emanuele Ribeiro e também a Letícia Marques publicaram lá no GE. Globo que o Flamengo continua buscando o Carrascal. As negociações estão bem avançadas, está tudo certo com o Dinamo Moscou. Faltam apenas detalhes aí. Ele vai ser comprado por mais ou menos 80 milhões de reais e nos próximos dias já deve estar no Brasil. Então o Flamengo vai ter o reforço aí nessa janela de 2 meias, segue buscando principalmente um atacante de lado, tá? E tem saídas também, o Wesley tá na iminência de sair, de ir pra Roma da Itália. Faltam detalhes também, porque tá tudo certo em relação ao staff do Wesley, a Roma e o Flamengo. Só que o Flamengo não quer liberar o jogador sem ter um outro lateral direito substituto, né? Então o Flamengo quer contratar um lateral direito nos próximos dias. Desculpa, gente, só para tirar o cabelo. Para aí sim, depois de contratar esse lateral direito, liberar o Wesley e aí assinar esse contrato com a Roma. O Wesley que deve ser vendido aí por 25 milhões de euros, o que dá mais ou menos 160 milhões de reais, isso em valor fixo, né? Então o Wesley deve ir nos próximos dias, deve assinar nos próximos dias esse contrato com a Roma, mas antes tem que aí, o Flamengo tem que conseguir um lateral direito e estão buscando brasileiro e jovem, tá? Por conta do limite de estrangeiros no elenco. E só pra gente passar rapidinho, o Flamengo divulgou a lista de relacionados e sem Alan, sem Plata, sem Danilo, sem Pulgar, sem De La Cruz, sem Ayrton Lucas e sem Alexandro, tá? Muitos desfalques pro jogo de amanhã contra o Bragantino. Joana, volto com você. Essa lista de desfalques já era grande, né? No começo da semana passada, continua muito grande aí. O Flamengo que vai encarar o Bragantino aqui em Bragança Paulista, aqui no estado de São Paulo. Duda, muito obrigada pelas suas informações, trazendo tudo aí do Flamengo, dessa movimentação intensa do mercado, gente saindo, gente chegando. Eu queria só registrar uma notícia do Corinthians. Aliás, a gente tem muita coisa para falar. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações
do Mengão. Saul, pessoal, vai desembarcar no Rio, né? Isso se já não chegou, para assinar contrato com o Flamengo. O Flamengo vai ter o melhor meio de campo do Brasil, se não da América. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Mengão. E também, pessoal, claro, senta o dedo no like aí, é muito importante. Isso ajuda muito o canal a crescer, ajuda muito no engajamento do vídeo. Sua inscrição também faz uma enorme diferença. Bora pro conteúdo. A gente sabe como o mercado é difícil, o Flamengo... E que jogue, principalmente, porque ele fica muito tempo fora também. Eu acho que esse é o ponto principal do De La Cruz, né? físico. Físico, né? Então, mas o Saul, eu vejo que é um cara... O Flamengo é um time que tem capacidade financeira para fazer esse tipo de contratação. Certamente, a diretoria conta com um cenário em que o cara emplaca, com o Jorginho, por exemplo, chega, joga, veste a camisa de titular... E também o cenário em que o jogador pode enfrentar algumas dificuldades de adaptação. E mesmo nesse cenário, eu vejo que é uma boa aposta, uma boa contratação do Flamengo, mesmo que as últimas temporadas não tenham sido parecidas ou semelhantes com o nível que ele apresentava no auge. O Flamengo confirmou a chegada do Saul para hoje à tarde, e aí ele vai realizar os exames médicos, que é de praxe, sempre, obviamente, todo novo jogador tem que fazer os exames para depois assinar contrato. O curioso é que ele estava praticamente certo com o time da Turquia. Como é que fala, Carino? Trabzonspor. Hã? Trabzonspor. Nossa, que coisa difícil. Trabzonspor. Esse time aí da Turquia, ele estava certo já, inclusive já ia viajar para fazer exatamente a mesma coisa, exames médicos. No meio do caminho, o Flamengo atravessou, hein, André? Alegou questões pessoais, né, para não assinar com a equipe da Turquia. Então, pessoal, o Flamengo tem uma proposta melhor. Ó o que eu tô fazendo. Questões pessoais, deve ser isso aqui, ó. Ou o Felipe Luiz mandou aquele zap, né? Pô, lembra de mim, jogamos junto. Oi, sumido, né? Mas, sinceramente, pensando agora vindo para o Flamengo, parece até um cenário, não sei financeiramente, a comparação das propostas que ele receberia na Turquia e no Flamengo, mas esportivamente é bem mais interessante. Olha o tamanho desse time aí, do Sport. Na Turquia, eu não consigo falar assim. Não, ele está bem atrás de Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, mas nos últimos 15 anos chegou a ser campeão turco, tem jogado eventualmente competições europeias. Então, não é a elite do futebol turco, mas é um time que já figurou... pelotão ali, né? Eu não lembro agora o ano que ele chegou. Trabzonspor, é isso? Trabzonspor. Consegui, Trabzonspor, olhei. Não lembro, mas eu acho que ele ganhou o campeonato turco nesse século alguma vez, jogou competições europeias, enfim, mas é um cenário diferente, que no Flamengo você chega para ser uma peça importante de um time que é protagonista no seu continente. O cara, quando fica entre duas opções, assim como ele ficou, é óbvio que ele analisa a grana e analisa outras coisas também, aspecto esportivo. Tem gente que vai olhar só mais o aspecto financeiro. Tem o aspecto familiar, você está indo para dois países muito longe, né, da Espanha, onde ele sempre jogou a vida toda dele. Então, acho que também isso pode influenciar de alguma forma. Um pedacinho na Inglaterra, mas depois voltou para... É verdade. Teve uma temporada do Chelsea. Mas no caso do Saul, acredito que o fator Felipe Luiz pesou muito, porque um cara... Jogaram juntos por várias temporadas no Atlético de Madrid, foram campeões juntos, tinham uma relação próxima, então... Sabe que vai ser bem recebido, que vai ter espaço, não é isso? Um cara que o conhece também. E mais do que isso, o Felipe Luiz, a gente percebeu pelos últimos episódios, principalmente com o Pedro, que cobra um nível de entrega, de intensidade, de aplicação tática que o Saul tem. Você pode questionar ali se não é o melhor momento da carreira dele, mas é um cara que o Felipe Luiz certamente sabe que quando precisar improvisar, quando precisar que o jogador se sacrifique pelo grupo, ele tem esse perfil. Então, não acredito que o Felipe Luiz avalizaria um jogador que ele sabe que não vai poder contar e tirar o melhor. Então, certamente, é alguém que chega com a confiança do treinador. E é fundamental que isso aconteça, porque teve gente também, torcedor do Flamengo, questionando, né, a relação do Felipe Luiz, diretores, dirigentes do Flamengo, conselheiros, a relação do Felipe Luiz com o Boto, que são muito próximos.
essa afinidade precisa existir, que os caras sentem na mesa. O Filipe Luís... Ainda bem que são próximos. Exato, O cara é o cara do futebol, o outro é o técnico. Não, mas a gente sabe como o futebol gera ciumeira, né, Abel? Nesse meio de conselheiro, de gente que tá mais envolvido na gestão do futebol, que hoje é mais blindada no Flamengo. Então, é fundamental que o diretor e o treinador falem a mesma língua, que na hora que o Filipe Luís sugira um nome como o do Saúl, o diretor, ok, vamos buscar, ou vamos entender a parte física. O que não pode acontecer é no caso do Mikel, que foi um jogador que o Filipe Luís avalizou, o Filipe Luís queria, entendeu que era necessário para o elenco, e por ruído mais externo do que interno, o Flamengo volta atrás. É o irlandês? O irlandês. Não contrata porque a torcida chiou. Nesse caso do Saúl, eu acredito que o torcedor rubro-negro não vai reclamar. Um cara campeão na Europa, um cara que estava jogando numa grande liga, mesmo o Sevilha lutando contra o rebaixamento, era o Sevilha, um clube muito tradicional. Muitas vezes não dá nem tempo da torcida chiar, que é natural também, né? Acontece várias vezes dos caras soltarem para ouvir o que o torcedor acha para ver se vai contratar ou não. Isso já acontece várias vezes com diversos clubes no Brasil. Outras vezes não, o cara vai lá e contratou quando vê e acabou, não dá tempo da torcida. Mas esse episódio... Nesse caso do irlandês deu tempo da torcida chiar. Pois é, o cara estava com passagem comprada, encaminhado e o torcedor não quis. Nesse caso eu vejo que é um nome que não tem rejeição, não tem por que existir rejeição, e vejo até por essa saída do Gerson, é necessário que o Flamengo contrate um jogador. É mais um estrangeiro, né? O Flamengo já tem muitos estrangeiros no seu elenco. Hoje a gente tem uma margem de 9. Se não me engano, com a chegada dele, serão 9 estrangeiros no elenco do Flamengo. Tem que fazer essa conta depois. Não sei. Não vou te dizer, mas a gente... Não. Produção nos ajuda. Você quer fazer rapidinho agora? Então vai. Rossi, Varela, Vinha, Varela, Pulgar, De La Cruz, Plata, Arrascaeta e a chegada do Saúl agora. E falta... Quantos foram? O Jorginho vai contar com o italiano. Jorginho italiano, exato. Deu 9? 9. E quantos podem jogar? 9. 9 é o limite. Então, tem o Carrascal para chegar. Exato. Então, 9 que podem estar entre os relacionados, é isso? Não, mas isso significa que os próximos movimentos do Flamengo tem que olhar mais para o mercado interno ou para jogadores brasileiros voltando da Europa. Perfeito. Temos um fã de esportes para completar o assunto? Então vamos lá. Hashtag F360BR para você participar como o Igor Brunelli. Está sempre com a gente o amigo Igor. Não sou flamenguista. É isso aí, torcida do Mengão, bora para mais uma notícia. Pessoal, o Flamengo mantém acerto com o Carrascal e aguarda meia nos próximos dias. O clube contratou o meia espanhol Saúl e está finalizando troca de documentos com o colombiano. A contratação do meia-campista Saúl Níguez, que chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira, não interfere na negociação do Flamengo para contratar o outro meia, Jorge Carrascal. O clube mantém o acerto com o jogador do Dinamo de Moscou e aguarda nos próximos dias. Existia expectativa de Carrascal chegar ao Rio de Janeiro no último fim de semana, mas houve um atraso na conclusão dos documentos. O Flamengo fechou a compra de 12 milhões de euros, cerca de 78 milhões, mas surgiu uma pendência com os intermediários do negócio, o que já foi resolvido. As partes dão como certa a contratação. O Flamengo negociava com o Dinamo de Moscou desde antes da Copa do Mundo de Clubes. A primeira oferta rubro-negra era de 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões, mais bônus por metas. Os russos recusaram e pediram 14 milhões de euros, 91 milhões. E o meio termo foi o caminho. O rubro-negro pagará em 2 parcelas. Com o meia já havia um acordo financeiro mais alto a pedido do Dinamo, travou a negociação e impediu o acerto com o Carrascal para disputar a Copa do Mundo. Ele está treinando no clube russo enquanto aguarda o aval para viajar ao Brasil. Carrascal começou sua carreira no Milionários da Colômbia e teve suas primeiras expectativas na Europa pelo Sevilha B e pelo Karpat da Ucrânia. Começou a se destacar quando voltou à América do Sul e defendeu o River Plate
por 3 temporadas. Foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e desde o ano seguinte estava no Dinamo de Moscou. Na última temporada, o colombiano marcou 8 gols e deu 3 assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Até o próximo conteúdo, pessoal.